Quadro de giz. Para fazer esses quadrinhos, né, essas plaquinhas, você vai precisar somente de 2 cores, né, para fazer a parte aqui do quadrinho, um pouquinho de vermelho para fazer as maçãzinhas e um pouquinho de verde ou marrom, né, para fazer o mesmo marrom que a gente faz aqui a moldurinha, né, a gente vai usar para fazer o talinho da maçã, mas isso é opcional, tá? Nós começamos então, né, contornando aqui com o glacê real marrom, a gente contorna aqui todo o desenho, tá? E a gente faz somente uma carreirinha aqui, tá? Na nossa guia, a gente faz somente uma carreira com o glacê real marrom e depois a gente vem já preenchendo com o glacê real verde. O ponto do glacê real que eu estou usando aqui é o ponto número 2, tá? De todos os glacês, tanto do marrom como do verde, eu estou usando o ponto número 2. Se você ainda não assistiu a aula de ponto do glacê real, eu aconselho você dar uma olhadinha lá, porque eu explico bem, né, os pontos que a gente utiliza aqui para fazer os nossos confeitos. Eu explico, dou uma dica de como conseguir o ponto certo, né, para fazer os confeitos, porque isso é muito importante. A partir do momento que você tá com o ponto do glacê real correto, né, os seus confeitos eles vão ficar bem mais bonitos, mais graciosos e você também vai ter mais facilidade de trabalhar, né, principalmente para você que está começando a fazer os confeitos, né, é muito importante que você trabalhe com o ponto correto. Então, olha só, depois que a gente preenche aqui com o glacê real verde, a gente dá um jeitinho aqui com o nosso agulhão ou com o palitinho, que é para desfazer as imperfeições. Quando o ponto do glacê real ele tá bem, né, tá correto, aí você vê que ele rapidamente, né, fica liso. Então, é muito importante você ter um ponto correto para trabalhar com os confeitos. E assim, olha, você viu, é muito fácil, a gente contorna, faz aqui a moldurinha com glacê real marrom, preenche com verde, depois, né, a gente faz carreira por carreira, né? E depois, quando a sua guia estiver toda completa, você vai deixar endurecer 1 hora, 2 horas por aí, no mínimo, que é para depois você fazer a sequência aqui das maçãzinhas. Então, olha, você está vendo as moldurinhas aqui, os quadrinhos, eles já estão bem sequinhos. E a gente começa então aqui com o glacê real vermelho, tá? Eu cortei um biquinho, um pouquinho do glacê na medida correspondente ao bico número 2. Se você for usar bico, usa o número 2, tá? E eu faço aqui bolinhas, tá? Na pontinha aqui do quadro, né? Eu faço aqui com o glacê real vermelho. E depois vocês estão vendo aqui, olha, eu tô preenchendo aqui em cima com um pouquinho mais de glacê real vermelho, que é para dar esse formatozinho, né, mais ovalado da maçã. Mas isso é opcional, tá? Você pode fazer somente uma bolinha simples e já dá a ideia de maçãzinha. Mas eu estou mostrando aqui uma dica para vocês, que é como eu faço nos meus confeitos, né? Eu faço primeiro a bolinha bem redondinha, depois eu venho aqui na parte de cima e dou uma preenchida com mais um pouquinho de glacê real vermelho, tá? Depois a gente deixa essa maçãzinha secar aqui por no mínimo uma meia hora, 1 hora, e a gente já vem podendo aqui fazer os talinhos da maçã, tá? Você pode fazer somente os talinhos e também fazer as folhinhas, né? Mas aí convém você fazer um verde mais escuro, porque depois as folhinhas não vão se destacar se você usar o mesmo tom de verde.
E pronto, está finalizada a parte, né, de glacê real, as nossas plaquinhas são finalizadas, e aí você vai deixar secar por no mínimo 8 horas. Eu digo sempre que eu deixo os meus confeitos secarem de um dia para o outro, e se você vive numa região muito úmida, você pode colocar os confeitos um pouquinho no forno, né, com a porta aberta na temperatura mínima. Isso aí vai adiantar muito a secagem, tá? Mas convém não fazer isso, né, porque aí você vai ter um gasto maior. Mas para quem está numa região realmente muito úmida, onde o confeito demora muito de secar, é o ideal levar assim ao forno. E pronto, estão prontas aqui as nossas plaquinhas e a gente destaca aqui da nossa guia e com uma canetinha eh para alimentos preta, a gente faz aqui a gente escreve aqui a mensagem aqui para os professores, tá? Depois você deixa secar um pouquinho e já pode usar os seus confeitos.